Está bem pequenininho, né? Beleza. Vamos abrir o champ, htdocs. Vamos criar uma pasta e falar sobre arquivos, né? Como que manipula arquivos. Vou chamar ela de arquivos mesmo. Arquivos. Entrei, vou criar uma index aqui dentro, tá? Não vou usar na estrutura do Cake, nem do nosso framework lá, não. Vou só falar das duas funções específicas. Uma que pega arquivo, pega o valor que está dentro de um arquivo, e o outro que salva no arquivo. Pessoal, vocês vão ver como é simples. É tão simples quanto vocês já fizeram um trabalho desse no Java, né? Se eu não me engano, de manipular arquivos, né? Ó, vou colocar aqui index.php, aí eu edito. Beleza? Hã? Notepad mesmo, só vai ser ele. É, lá no www, isso. Só um arquivo só? Aham. Vai falar só de uma função, né? Depois a gente adapta ela quando for precisar usar em algum contexto, né? Uma função e tal. Aí a gente coloca ela lá, dentro do contexto. Vai precisar de uma variável para salvar o conteúdo de um arquivo. Primeiro, eu já vou criar as funções aqui. Vocês podem ver na pasta que não existe outro arquivo, né? Não existe outro arquivo. Esse talvez seria um jeito mais fácil de você armazenar coisas bem rápidas, assim, que você precisa colocar em um arquivo. Ou de você manipular importação. Importação de coisas é muito importante hoje em dia, assim. Se você tem um sistema de cobrança no banco e o seu banco devolve para você uma lista em um TXT com os boletos que já foram pagos. Vocês fizeram um trabalho desse, eu acho, né? Com o professor Gilson lá. E aí você importa e você navega por esse arquivo, né? Seguindo as orientações do banco lá para salvar no seu sistema próprio, né? Essas informações, beleza? Então, ó, vamos criar uma função aqui que vai verificar ó, se existe file exists. Olha lá, ó, files exists. Aqui a gente vai colocar o nome do arquivo. Vou colocar aqui, por exemplo, dados. Chama de dados.txt. Se não existir, ó, aqui a gente vai colocar um não. Se não existir o dados.txt, a gente cria ele. O jeito mais fácil de criar, ó, você coloca um conteúdo. Vou colocar assim, ó, conteúdo igual a vazio. E aí eu coloco file put contents. Put contents, de colocar os conteúdos lá. Aí eu coloco, né, aqui o nome do arquivo, ó. No caso é o dados.txt, vírgula, o conteúdo do arquivo. Vou colocar conteúdo. Mas eu vou colocar aqui, ó. Por assim, vamos supor que isso aqui vai ser um repositório de alguma coisa assim, de pontuação de alguém. Tony 5 pontos, assim por diante. Vamos colocar duas coisas. É bom que a gente pode treinar o explode também para dar uma verificação disso aí. Ó. Vou colocar assim, ó, Tony, por um espaço, colocar assim. Beleza? Então, ó, aí eu rodando esse exemplo, aqui, né? Localhost barra, não me engano, arquivos. Arquivo. Ó, não executou nada, mas teoricamente ele vai ter que criar o arquivo lá no nosso irmãozinho do index.php. Beleza? Ele criou ali, ó, o dados. Se não existe, ó, esse aqui é o não, né? Se não existir dados, ele cria um dado. Vamos abrir ele lá, ó. Vai ter do jeito que a gente pediu ali, ó. Beleza? Legal, né? Bem simples, ó. File put contents, o nome do arquivo e o conteúdo do arquivo. Aí agora, vamos colocar mais conteúdo nisso aqui, ó. Conteúdo. Vou pôr um ponto igual aqui. Pôr um barra N. Você sabe o que significa esse barra N, né? Vai para o outro lugar, né? Vou colocar aqui. Rodrigo. 10. Não é nota, isso é pontos. Márcia.
O Wagner errou por 11, tá, Wagner? Pagou uma coca. Beleza? Ó, se eu executar, o que vai acontecer? Vamos ver se vocês estão bons de... O que vai acontecer? Vai substituir? Vamos dar uma olhada no código. Não, ele não vai fazer nada, porque agora já existe. Exatamente. Ele não vai fazer nada porque agora já existe. Eu tenho que apagar ele para esse código existir, né? Ó, para ele... Quer ver, ó? Senão, se eu clicasse aqui, ele já ia aparecer os dados, né? Ó. Daí eu vou apagar ele. Vamos lá, apagar o arquivo. Ó. Ele vai ser criado do jeito que... Não por causa do if que a gente fez ali, né? A gente fez um if, ó. Se ele não existir, ó. Aqui, ó. Se não existir o arquivo dados, eu vou criar ele. Ou seja, como já tinha um arquivo dados lá com outro conteúdo, ele nem entrou no if, ele só executou uma página em branco. Beleza? Então, ó, aqui tá os dados, ó. Tá os dados. Agora vamos navegar esses dados. Ó, vou colocar aqui. Aí eu vou precisar de uma variável para trazer os dados do arquivo. Ele traz todos os dados já. Essa put get contents resolveu um problemão. É que antes tinha que fazer um fopen, umas coisas bem primárias, parecidas com C++. Né? Você criar um arquivo PHP, né? É uma coisa interessante. Alguns tipos de vírus é isso, de você upar um PHP para o servidor, né? Só de executar ele cria o arquivo. Mas não no computador, ele vai criar no servidor. Entendeu? Por isso que assim, aqui é o AMP, tá rodando normal e tal. Ele não cria arquivo no computador da pessoa, não. É no servidor. Aqui é o AMP, é mais fácil, mas quando você tem hospedagem, você tem que ir lá no diretório e dar as permissões de escrita, tá ligado? Aquelas permissões chmod no Linux e tal. Você tem que dar a permissão de escrita para aquele arquivo, porque senão ele não vai executar. Isso é importante também. Dá para a gente fazer, né? Mesmo, dá para a gente fazer na aula uma hospedagem de um site. Vocês não fizeram do início ao fim ainda, né? Uma hospedagem, uma contratação de hospedagem e tal, né? Então dá para a gente fazer, que é um exemplo interessante. Paga um domínio, né? Pode ser. A gente pode usar um domínio livre também, gratuito. Já viram falar no NoIP? NoIP, né? Para fazer no IP. Do DNS. Dá para usar um desse ou uma outra coisa, né? Aí, ó. Aqui eu vou colocar file get contents. Aí eu vou falar o nome do arquivo. O que vocês acham que vai estar dentro dessa variável dados aqui? Esse arquivo, aliás. É muito simples. Vai estar todo o conteúdo que tem lá. Não é nenhum array, é uma string mesmo. Daí vem um cuidado com a manipulação da string, né? Pô, que eu queria que tivesse assim, o nome da pessoa, escrevesse o nome da pessoa. Por exemplo, vamos dizer assim que eu tenho essa listagem e agora eu vou criar uma informação assim. A pontuação do Tony foi de 5. Beleza? Vamos fazer isso. E aí eu vou tentar pegar naquela linha os dados e concatenar com outras coisas, beleza? A gente só salvou o Tony e o 5, mas eu quero criar uma frase dentro disso aí. Eu gosto bastante de manipular as strings, assim, é bem interessante. Só com o explode, você vai transformando elas em array, né, e tal. Igual o split no Java, né? Já usaram o split no Java, né? Acho bem legal, ó. Uma coisa legal aqui é a gente colocar um varch, vamos dizer que isso aqui é o vetor do arquivo. O jeito mais fácil de a gente pode quebrar pelo /n ali, ó, que a gente já ganha as linhas. Concorda? Se eu faço um explode aqui, ó, /n, e aí eu coloco aqui qualquer arquivo, né? Agora eu consigo percorrer esse varch para exibir os valores das linhas, né? Beleza? Vou apagar logo aqui para a gente começar de novo. Cadê? Aqui. Vamos ver como é que ficou eu lá, hein?